Country roads take me home to the place I belong. Fala, West pessoal, tudo bem Virginia. com vocês? Bom, hoje eu estou aqui para conversar com vocês a respeito dos estudos de movimento. Até então, nós temos estudado os movimentos uniformes e conversamos um pouco a respeito dos movimentos uniformemente acelerados. E é sobre isso que eu vim falar com vocês hoje. Nós vamos tratar de uma questão muito importante que envolve responsabilidade no trânsito, que é a aceleração. Então, fiquem ligados e vamos dar uma visitada nesse novo conteúdo de Física 1. O movimento uniformemente variado e a aceleração. Muito bem. Para nós retomarmos alguns pontos do assunto, o que é o movimento uniformemente variado? Aqui eu estou tratando do retilíneo, certo? Mas, em linhas gerais, qualquer movimento que eu chamo de uniformemente variado é aquele em que a aceleração é constante, ou seja, que a velocidade muda de forma igual ao longo do tempo. Então, se a minha velocidade muda de 0 para 10 em 1 segundo, de 10 para 20 em 2 segundos, de 20 para 30 em 3 segundos, eu tenho um movimento que está sendo uniformemente acelerado. Algumas equações básicas desse movimento. Primeiro, o cálculo da aceleração média. Quando nós estamos falando de aceleração média, apenas duas coisas nos importam, que são a velocidade final e a velocidade inicial. A aceleração média, como essa velocidade está mudando em função da variação do tempo. Então, vamos guardar aí alguns dos conceitos que estão aqui apresentados. O meu A, que é a aceleração. O V são as velocidades final e inicial. E o meu ΔT, que é a minha variação de tempo. É uma equação geral que me permite calcular a aceleração média do meu movimento. A partir dela, eu consigo chegar a outras equações que me permitem analisar o movimento como um todo. Então, retomando uma conversa que já tivemos em sala antes para o pessoal do primeiro ano. Eu consigo encontrar a minha velocidade em um movimento em que a aceleração é constante, precisando para isso saber apenas o tempo que eu estou gastando e a velocidade inicial. A minha posição também consegue ser encontrada. O que eu preciso saber, além da aceleração e do tempo nesse caso? A velocidade inicial, que eu já tenho, e essas duas novas letras que surgiram aqui, que são as nossas posições, seja a final e a inicial. E se eu não encontrar o tempo, se eu não tiver o tempo para eu poder descobrir o comportamento do meu movimento, eu posso trabalhar sem o tempo com essa equação aqui, também conhecida como equação de Torricelli. Okay? Nesse caso, vejam que eu dependo da velocidade inicial, novamente, da aceleração, e eu tenho esse ΔS aqui, que eu chamo de deslocamento, que nada mais é que a posição final menos a posição inicial. Então vejam que aqui eu tenho basicamente toda a matematização de um movimento uniformemente variado. O que eu preciso fazer então é o quê? Analisar o meu problema e identificar como utilizar essa linguagem matemática para fazer um estudo de uma situação. Bom, vamos fazer isso em um exemplo então. Mas primeiro, aviso importante para vocês. Sempre confiram as unidades de medida do seu problema, ok? Por definição do sistema internacional, nós usamos para a posição o metro, para o tempo segundos e, como consequência, a velocidade metros por segundo e a aceleração metros por segundo ao quadrado.
Eu posso usar outras unidades de medida? Posso, com certeza. Mas eu preciso sempre conferir se todas as grandezas iguais estão com a mesma unidade. Então, toda a posição precisa estar em metro ou quilômetro, todas. Todo o tempo deve estar em hora ou segundo, todos. Minha velocidade tem que estar em quilômetro por hora ou metro por segundo. Então, sempre confiram no programa de vocês se todas as unidades de medida estão semelhantes. Em um mesmo problema, você não vai poder encontrar, por exemplo, para chegar no resultado esperado, uma posição em metros e a velocidade em quilômetros por hora. Ou você converte a velocidade para que ela fique em metros por segundo, ou converte a posição para que ela fique em quilômetros. Depende do que o seu problema está pedindo, ok? Isso aqui é muito importante para depois vocês não ficarem malucos aí pensando que deu tudo errado e que a culpa é do problema. Então mantenham-se atentos para a gente evitar essa loucura. Vamos lá então com um exemplo retirado do Enem de 2017, fresquinho então aí, certo? E nesse problema aqui, eu tenho um motorista que atende uma chamada de celular e é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem, em razão do seu aumento de tempo de reação. Vamos pensar aqui em dois motoristas. O primeiro, atento, e o segundo, utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, eles freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio a velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Enfim, a nossa pergunta: que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos dois carros? Né? Olha aí, muito cuidado no trânsito sempre. Não se transforme em um monstro quando você estiver dirigindo. Vamos começar então com o nosso motorista atento, pessoa responsável, sempre ligado no trânsito. Muito bem. Nesse caso aqui, o meu motorista começa a frear quando a sua velocidade é de 14 metros por segundo. A aceleração apresentada pelo problema é de 5 metros por segundo ao quadrado. Como ele está freando, evidentemente, essa aceleração será negativa. Muito bem. Como eu vou descobrir qual a distância ele percorreu até parar? Eu sei que quando ele parou, a sua velocidade final é 0. Muito bem. Com essas informações que eu tenho aqui, eu já consigo descobrir a distância percorrida por um motorista responsável no volante. O que aconteceu então? Eu não tenho tempo. Quando eu não tenho tempo, eu trabalho com a equação de Torricelli. Vamos aos dados que nós temos. A minha velocidade final é 0. A minha velocidade inicial, 14 metros por segundo ao quadrado. Atenção para esse detalhe aqui. Esse mais aqui, eu vou usar ele com o sinal negativo. Por quê? Porque a minha aceleração é negativa. O carro está freando.
A aceleração está no sentido contrário à da velocidade. É bem mais difícil fazer um S do que vocês imaginam nesse lugar. A partir daqui, o que eu tenho é uma resolução matemática da minha situação, certo? Então, resolvendo passo a passo da minha equação aqui, eu chego a essa situação. Eu vou multiplicar os dois lados por menos 1, tá? Para sumir com esses sinais negativos aqui, e dividir os dois lados por 10 para sumir com esse número 10 aqui. Eu chego, então, nessa situação. E olha o nosso ΔS saindo da jaula. Oh, droga. Beleza? Aqui então a gente vê que o motorista responsável andou 19,6 metros. Muito bem. E o cara irresponsável? Ele andou um segundo a mais. Será que isso influencia muito? Vamos descobrir agora. Bom, vale lembrar que ele demorou um segundo a mais para reagir, ok? Então, antes de mais nada, ele andou uma distância nesse período. Eu vou trabalhar então com a minha equação da posição do movimento acelerado. Por que é zero aqui? Ah, porque ele saiu do mesmo lugar que o outro. Então eu posso chamar de zero. O problema não me deu. A velocidade inicial ele estava na mesma que o anterior e ele demorou um segundo para perceber que tinha que parar. Muita coisa, não? Então, aqui, 14 vezes 1 costuma dar 14, mais 1 dividido por 2 vezes 1 ao quadrado, 1 dividido por 2. Então, vamos ver aqui. Olha só. Nossa, esse é o M mais feio do mundo, gente. Que vergonha. Ok, talvez eu ganhe uma competição de M mais feio do mundo. Mas, enquanto isso, percebam que ele andou 14,5 metros até começar a parar. Muito bem. Qual foi a velocidade dele quando ele começou a parar? Evidentemente, não foi a mesma do nosso motorista responsável. Então,
Opa. Aceleração era 1. De onde veio isso? Do exercício. Certo? Lembrando que no exercício ele me dá um valor de 1 para aceleração. E olha só, eu tinha esquecido de colocar ela aqui. Oh, que vergonha. Bom, o resultado não mudou porque felizmente era 1, né? Então, a velocidade dele, quando ele começou a parar, não era de 14, mas sim 15 metros por segundo. Muito bem, sabendo tudo isso, vamos descobrir quanto que ele andou depois que ele freou finalmente. Aqui nós vamos usar a mesma lógica do motorista responsável. Eu não sei quanto tempo demorou para ele parar, mas eu sei a velocidade que ele tinha quando começou a frear e quando parou. Mesmo argumento do sinal, ele está freando. De novo, multiplicamos por menos 1, dividimos por 10 dos dois lados, chegamos a esse incrível resultado aqui. Muito bem, então vejam que depois que ele começou a frear, ele andou 22,5 metros ainda. Bom, vamos ver agora então o quanto esse motorista distraído anda a mais do que o motorista responsável. Primeiro de tudo, qual foi a distância total do meu motorista distraído? Bem, ele andou 14,5 metros até começar a frear. Depois que ele começou a frear, ele ainda andou mais 22,5 metros. Isso aqui, então, vai me dar um trajeto total de 37 metros, ok? 22, 3, 7, 37. Exatamente. E qual foi a distância percorrida pelo meu motorista responsável? Bom, ele viu lá, freou, parou, e isso tudo aconteceu em 19,6 metros. Enfim, respondendo então a pergunta do problema, quanto o distraído andou a mais do que o responsável?
Percebam então que por 1 segundo de distração eu percorri 17,4 metros a mais enquanto dirigia. Certo? Portanto, galera, mantenham-se atentos no trânsito, hein? Não sejamos irresponsáveis, pois é muito importante mantermos o foco e cuidarmos da vida, nossa e das outras pessoas. Beleza, então, galera? Eu vou ficando por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar no comentário aqui embaixo. Espero vocês para a próxima também. Abraço e todos fiquem bem. Tchau! Country